Você já parou para pensar que existe uma direção de Deus que pode parecer completamente contra a sua lógica, mas que, se você ignorar, vai te afastar do propósito que Ele planejou para você? Existe um alerta bíblico que muitos cristãos preferem não escutar. Um alerta que pode salvar sua fé de se perder no caminho. Hoje, você vai descobrir qual é essa direção e por que Deus está te avisando para não ignorar. Muita gente passa a vida orando, pedindo sinais, esperando confirmações. Mas será que você está pronto para ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela desafia o seu orgulho, o seu conforto e até a sua razão? Fica comigo até o fim, porque no final eu vou te revelar um versículo pouco falado, que pode desbloquear o seu entendimento sobre obedecer a Deus e transformar completamente sua caminhada de fé. Quantas vezes você já se pegou orando e perguntando: Deus me mostra o caminho certo? E ao mesmo tempo, sentiu um medo enorme de mudar de rota? Talvez você esteja vivendo justamente esse momento agora. Às vezes, a resposta de Deus não é aquilo que a gente gostaria de ouvir. E se a direção que Ele está te dando for a que você menos espera? Pensa comigo. Você está pedindo ao Senhor para te guiar, mas no fundo, torcendo para Ele confirmar o que já está no seu coração. Mas, e se Ele quiser exatamente o contrário? E se Ele quiser quebrar a sua zona de conforto, cortar alguns laços, mudar seus planos? Porque os planos dele são maiores que os seus. Essa tensão é real, e a Bíblia fala claramente sobre isso. Tem um texto que quase ninguém lê com atenção, mas que nos alerta de forma radical a não confiar só na nossa visão humana. Você já parou para refletir se não está ignorando exatamente essa voz de Deus? Todo cristão já ouviu falar que devemos ouvir a voz de Deus. Jeremias 29:11 é repetido 1000 vezes. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Mas será que é só isso? Será que basta dizer, Senhor, fala comigo, e pronto? A maioria acredita que Deus sempre vai nos direcionar para caminhos confortáveis, protegidos, sem dor. Mas a Bíblia mostra o contrário. Pense em Abraão, chamado para sair da sua terra sem saber para onde iria. Pense em Moisés, chamado a enfrentar o faraó, colocando a própria vida em risco. A direção de Deus quase sempre desafia o nosso senso de segurança. Pouca gente percebe que a obediência verdadeira vai além de ouvir a voz de Deus. É também suportar a dor de seguir por onde Ele manda. Em Provérbios 3:5-6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Mas o versículo seguinte, Provérbios 3:7, diz algo ainda mais forte. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. O comentarista Warren Wiersbe explica que isso significa submissão total, mesmo quando o que Deus diz não faz sentido para a gente. É um chamado a abrir mão do controle. E abrir mão do controle, amigo, dói. Mas é justamente nessa entrega que o poder de Deus se manifesta com toda a força. Agora pensa na sua história. Quantas vezes você tentou controlar o resultado? Quantas vezes pediu a bênção de Deus, mas quis conduzir tudo do seu jeito? A partir do momento que você entende essa verdade bíblica, sua vida muda. Você para de tentar forçar portas, de manipular respostas, de exigir sinais. Você passa a confiar. E isso traz paz, traz descanso, traz clareza. Você não vive mais refém do medo, da ansiedade, da pressa, porque passa a caminhar na certeza de que Deus sabe o melhor e de que a direção dele é maior do que qualquer planejamento humano. Agora, presta atenção nisso. Em toda a Bíblia, as maiores vitórias vieram depois de direções que pareciam loucura. Josué rodeando muralhas ao invés de atacá-las. Gideão diminuindo seu exército para lutar contra milhares. Jesus se entregando à morte para vencer o pecado. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus não age pela nossa lógica, Ele age pela fé. E se você ignorar essa direção, essa voz que Ele está liberando hoje, você corre o risco de se afastar do seu destino. O maior milagre, a maior resposta, pode estar exatamente atrás de uma ordem que parece sem sentido.
Hoje, Deus está te dando um recado claro. Não ignore a direção que Ele está apontando, ainda que ela contrarie tudo o que você planejou. Ele conhece o fim desde o começo, e a vontade dele sempre será melhor do que a sua. Agora me responde, qual parte desse alerta de Deus mais mexeu com você hoje? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito ler o teu testemunho. E se quiser entender ainda mais por que Deus permite caminhos tão difíceis na nossa vida, clica no vídeo ao lado. Ele vai abrir ainda mais a sua visão e fortalecer sua fé. O peso da direção de Deus. Quando Deus aponta uma direção, Ele não está apenas te oferecendo um conselho. Ele está, na verdade, te chamando para um lugar de obediência radical. Olha o exemplo de Jonas. Ele foi chamado para pregar em Nínive, mas fugiu na direção contrária. E qual foi o resultado? Uma tempestade, um peixe gigante e dias de terror absoluto até que ele se rendesse. Isso mostra que ignorar a voz de Deus pode custar muito caro. Às vezes, custa relacionamentos, paz interior, propósito. Jonas teve que aprender da pior forma que a direção de Deus não é negociável. É soberana. Você já parou para pensar se não está vivendo um vento contrário hoje porque ignorou o que Deus já tinha falado lá atrás? Muitos cristãos vivem reclamando de portas fechadas, de lutas repetitivas, sem perceber que o problema não é o diabo, mas a desobediência. O silêncio de Deus também é direção. Tem algo ainda mais profundo que a Bíblia nos mostra. O silêncio de Deus também pode ser uma direção. Quando Ele não responde, Ele está nos ensinando a confiar, a amadurecer, a perseverar. Lembra de Jó? Ele clamava, implorava, chorava, e Deus parecia calado. Mas no fim, Deus estava usando aquele silêncio para lapidar a fé de Jó e mostrar que Ele continua presente mesmo quando não fala. Então, se hoje você sente que Deus não te responde, não significa que Ele te abandonou. Pode ser que Ele já tenha dado a direção e agora espera que você dê o passo de fé. O contexto histórico das direções divinas. Na cultura hebraica do Antigo Testamento, seguir a voz de Deus era questão de vida ou morte. Quando o Senhor mandava Israel guerrear, recuar ou esperar, ignorar a ordem significava a destruição de todo o povo. Em Deuteronômio 28 vemos claramente: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Mas logo depois, se não ouvires, virão sobre ti maldições. Isso não mudou. Hoje, talvez não haja exércitos nos perseguindo, mas as consequências espirituais ainda são reais. Desobedecer à direção de Deus nos torna vulneráveis a decisões ruins, pecados repetitivos, vazios existenciais. Como ouvir essa direção? Hoje, talvez você esteja pensando, tá, mas como eu escuto essa voz de Deus no meio de tanto barulho? A Bíblia nos dá pistas claras. Em João 10, 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A intimidade com Deus é a chave. Oração sincera, leitura constante da palavra, silêncio para discernir e disposição para obedecer, mesmo quando a resposta não agrada. Deus fala de formas simples, mas poderosas, pela palavra viva, Bíblia, por conselhos de líderes espirituais fiéis, por acontecimentos que se repetem como sinais, pela paz ou inquietação no coração, confirmada pela Escritura. Quando Ele falar, esteja pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui. Mesmo que doa, mesmo que pareça estranho, porque é melhor obedecer do que sacrificar, como nos ensina 1 Samuel 15, 22. Pensa na tua vida hoje. Existe alguma direção de Deus que você está ignorando? Talvez Ele tenha pedido para você perdoar alguém. Talvez tenha falado para você deixar um relacionamento que está te afastando dele. Talvez tenha te chamado para servir mais, para abrir mão de uma carreira, de um sonho, de um plano que você fez sozinho. Eu sei que dói. Eu sei que assusta. Mas eu te digo, como irmão na fé, se Deus falou, confia. Não resista ao mover do Espírito Santo, porque Ele não erra. Ele enxerga o que você não vê. Se você seguir a voz dele, pode até enfrentar desertos, mas nunca estará sozinho.
E no fim, vai colher frutos que jamais imaginou. Agora presta atenção. Existe um versículo na Bíblia que quase ninguém cita quando fala de ouvir a voz de Deus. Isaías 30, 21 diz assim: quer você se desvie para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, andem nele. Isso quer dizer que Deus não apenas fala no início do caminho, mas continua guiando a cada passo. Mesmo quando você se sente perdido, Ele ainda te sussurra: é por aqui. Essa é a maior esperança para quem tem medo de errar, porque Deus não nos deixa sozinhos. Ele repete a direção, Ele corrige, Ele confirma. E Ele quer fazer isso com você hoje. Agora que você entendeu o peso dessa direção divina, quero te fazer uma pergunta que pode mexer fundo na sua consciência. Qual área da sua vida hoje precisa de mais coragem para obedecer a Deus? Talvez Ele já tenha falado com você várias vezes. Talvez você esteja ignorando esse chamado porque dói demais abrir mão, ou porque parece arriscado demais mudar de rota. Mas lembra do que vimos? Jonas ignorou e pagou um preço altíssimo. O povo de Israel ignorou e colheu maldição. O silêncio de Deus, muitas vezes, é só um convite para você avançar na fé. Não espere o mar se abrir para dar o passo. O passo de fé geralmente vem antes do milagre. Se tem uma coisa que a Bíblia deixa clara, é que Deus sempre honra quem o coloca em primeiro lugar, mesmo quando isso parece ilógico. A sua obediência de hoje é a chave do seu testemunho de amanhã. Então, reflita comigo. Qual é a direção que você já ouviu de Deus, mas ainda não teve coragem de seguir? Deixe nos comentários a sua resposta. Eu quero orar por você e caminhar junto nessa jornada de fé. E se você quer entender ainda mais como Deus transforma a dor em propósito, clica no vídeo aqui do lado. Lá eu vou te contar como Ele usa até as feridas mais profundas para cumprir promessas incríveis. Você não pode perder essa revelação. Se esse vídeo falou com o teu coração, faz o seguinte agora: que você saia daqui hoje com a coragem renovada. Que essa palavra te incomode. Sim, incomode. A ponto de te fazer dar passos de obediência que antes pareciam impossíveis. Deus não erra. Ele não falha. E Ele não brinca quando nos chama. Então não ignore essa direção. O céu inteiro pode se mover quando você decide obedecer. Mesmo tremendo, mesmo com medo, mas confiando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te dê paz e sabedoria para discernir cada detalhe da sua voz. E que você possa, a partir de hoje, dizer com toda certeza: eis-me aqui, Senhor. Faça em mim a tua vontade. Até o próximo vídeo e não esquece de compartilhar essa mensagem com quem precisa. Curte e compartilha com alguém que também precisa ouvir a voz de Deus. Se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem nova. Ativa o sininho, porque aqui a gente aprofunda a palavra toda semana, com base sólida e sem rodeios. E lembra, toda semana tem conteúdo novo para fortalecer sua fé, te ajudar a entender a Bíblia de forma prática e te aproximar ainda mais de Deus. Então, fica com a gente. Sua caminhada nunca mais vai ser a mesma.